Hoje no quadro Exemplo no Ar, eu converso com a escritora e empresária Maura Palumbo, que veio a Joinville para participar da 15ª edição da Feira do Livro. Bem-vinda. Muito obrigada pela acolhida. É um prazer grande ter essa oportunidade de conversar com você e eu tenho certeza que essa nossa conversa ela vai sim trazer muita inspiração para as mulheres que irão nos assistir. Então, para a gente começar o nosso bate-papo, fala um pouco para a gente sobre a tua história de vida, a tua trajetória. Olha, primeiro é um prazer você ter uma entrevistadora assim tão capacitada, tão talentosa, que já conheceu um pouquinho do que eu faço. É muito importante isso para mim, é muito incentivador, tá? E é altamente inspirador. A minha trajetória assim, de vida é um contato muito direto, muito constante, até assim, uma presença muito grande de livros, desde muito pequena. A minha mãe, na época, era comum as pessoas comprarem enciclopédias, né? Grandes autores, fascinantes obras, e ela e meu pai faziam questão que a gente tivesse uma biblioteca em casa. Então, de repente, muito nova, eu comecei a ter contato com Machado de Assis, José de Alencar, Monteiro Lobato, Júlio Verne e outros aí, porque eles incentivavam. Era um tesouro para a gente ganhar livros. Então, quando o homem ia lá bater na porta para comprar enciclopédias, a gente já estava tão animada com a chegada disso. Então, eram revelações constantes. Até que, aos 14 anos, eu leio o Diário de Anne Frank. Isso, para mim, foi como se tivesse acendido alguma coisa. E eu dizia, mas como que eu viveria nas mesmas condições que ela? De repente eu perco a casa, eu perco o nome, eu tenho que me esconder. E de repente, né, aquele final dela, trágico, que ela é descoberta, ela morre logo um mês antes de terminar a guerra. Então isso ficou. Isso me provocou uma angústia profunda, se eu estivesse no lugar dela. E foi esse transporte, essa coisa de querer viver esse lado sombrio da história, que foi altamente inspirador. Tudo isso me impulsionou a escrever uma história dentro da história, né? E agora, te ouvindo falar um pouco dessa história, né, um pouco mais, é perfeitamente compreensível de onde vem a tua sensibilidade, porque conversando antes eu comentei para você que eu acredito que quem ouve assim de primeira sobre esse assunto, sobre esse tema, imagina que precisa ter uma força muito grande para poder pesquisar e estudar sobre ele. Mas na realidade, depois que eu assisti os teus vídeos, eu percebi que é preciso ter sensibilidade para ter esse olhar sensível para esse assunto que é tão denso, que é tão forte, e conseguir tirar disso tudo esse título aqui, O Perfume das Tulipas. E aí eu queria que você falasse então assim, do que trata esse romance que tem esse título, O Perfume das Tulipas? O Perfume das Tulipas, eu tenho personagens fictícios, mulheres fortes, duas amigas, um relacionamento de amizade muito forte. A amizade dessas duas amigas, Elga e Gerda, a Elga é a protagonista, onde eu me transporto para esse personagem, elas vão sofrer transformações, então deixa a história muito real, as passagens, as transformações, todo tipo de mudança é paralelo à história, com H maiúsculo, com a minha história, tá? Então existe esse laço, esse comprometimento. O meu envolvimento com a história é tão grande e tão profundo que acabou sendo uma manifestação pelas vítimas, por todas as pessoas que não puderam se manifestar, não tiveram essa oportunidade. Então, escrever um livro numa época, referente a uma época tão dolorosa, tem que ter suavidade. E eu remeto isso à figura das duas amigas, a suavidade de uma amizade. E aí, já engatando aqui, porque não ficou só no primeiro livro, teve o segundo livro também. E eu queria que você comentasse como é que foi o teu encontro com essa pessoa que foi sobrevivente da Segunda Guerra, foi sobrevivente lá desses
campos, né, de extermínios, enfim. E como é que surgiu essa história para o segundo livro? Em 2017, em janeiro, ele deu uma entrevista para a BBC dizendo que ele queria, antes de morrer, que ele estava sentindo que ele estava já com idade avançada, que ele queria retratar isso num livro. O livro logicamente, é uma trajetória de perdas e de tristezas profundas, mas ao mesmo tempo, eu não vou dizer a palavra superação, porque ele não gosta dessa palavra. Ele falou que ninguém supera isso. A gente convive, a gente estanca uma dor, provando e ganhando essa guerra pela alegria, né? Ele falou, não, eu não vou dar o gosto para o Hitler de eu ser infeliz. Não, eu vou ser feliz. E isso me mexeu comigo. É profundo, é transformador, é contagiante, é triste. Ao mesmo tempo, é muito bom ouvir dele. Eu tinha um propósito, eu tinha um objetivo na vida. Eu falei, se eu sair de Auschwitz, eu tenho que ser feliz. E ele fez da felicidade o seu propósito de vida. E dentro da tua obra você traz um questionamento que é até onde nós estamos propícios a aceitarmos o que nos é imposto sem questionarmos. E de todos os teus estudos, né, depois de ter aqui 2 obras, qual foi a conclusão que você chegou com relação a isso? Que nós não aprendemos quase nada e nós estamos propensos a repetir os mesmos erros. Hoje eu fiz uma palestra de manhã e um dos alunos perguntou, mas por que eles não reagiam? Mas alguém imaginava que um país pudesse se armar a tal ponto, né, ter um arsenal tão poderoso, demorou 6 anos a Segunda Guerra. Como menos 1% de uma população da Alemanha ia se reagir completamente desarmados, né? Com um grande potencial bélico que eles tinham, de repente entra na sua casa, você vai perder sua cidadania, seus bens, você vai ser confinado no gueto e depois para um campo. Isso era inimaginável. Não existia a menor possibilidade disso acontecer. É tão fora do entendimento que ninguém acreditava. Não, o Hitler vai cair. E de repente eu pergunto agora, por que a gente não faz nada para mudar o nosso país? Rio de Janeiro é um campo de concentração aberto. A miséria, a violência, a falta de valores morais. Nós vivemos uma crise moral hoje, exatamente como a Alemanha se encontrava após a Primeira Guerra. O que nós estamos fazendo hoje? É tão estranho a gente falar da Segunda Guerra, mas ela está aqui. Ela faz parte do nosso dia a dia. A gente não tem segurança, a gente não tem uma educação adequada, a gente não consegue transmitir valores realmente porque o que está acima é corrompido. Então, de repente, a corrupção, no primeiro momento, ela com certeza te corrompe, mas no segundo momento ela te corrói. Então, esse sistema corrosivo da impunidade, do desacato, da falta de dignidade, da indignidade, de você transformar uma pessoa em pó, literalmente em cinzas, nós estamos vivendo esse processo. Lá na Síria acontece, mas, gente, aqui no Brasil, né? Nós estamos hoje vivendo uma sequela doentia, uma ferida aberta, um grande mal, e a gente não tem como evitar tudo isso. Será que não? Será que a gente é tão assim impotente a ponto de não mudar as coisas? Então eu penso, a Segunda Guerra aconteceu tudo isso, ela está presente. Então eu até digo que a Segunda Guerra não acabou. Não, ela, infelizmente, ela está sendo mostrada nos nossos jornais, no nosso dia a dia, com as faces, né, diferentes, talvez mais tecnológica, talvez um tanto camuflada, mas nós temos os mesmos personagens, comandantes insanos mantendo nações. Nossa, Mauro, eu tô até sem palavras, né? Porque eu poderia ficar te ouvindo aqui até amanhã, enfim. Porque você tem tanta propriedade no que você fala, porque foram anos de estudo, que a tua fala fascina. E eu só tenho gratidão nesse momento por essa oportunidade. O que você puder, o que você quiser falar sobre outros assuntos, temos muitos, né, para a gente tratar. Parabéns pelo teu trabalho. Muito obrigada. Mais sucesso na sua vida. Para todos nós, muito obrigada. E aí, gostou da conversa de hoje?
Se você gostou, acessa o canal, dá muitos likes, aproveita para se inscrever e vamos compartilhar esse vídeo para a gente poder atingir o maior número de mulheres possíveis. Porque a intenção desse quadro é sim inspirar mais mulheres a fazerem mais por suas vidas. Então, vamos ajudar. Nos encontramos no próximo vídeo. Tchau, tchau!